Olá, internauta do Bocão News, começa agora mais um Fato e Opinião. Seguindo aí as nossas entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Bahia, nós trazemos essa semana aqui no estúdio o ex-prefeito de Salvador, João Henrique. Tudo bom? Tudo bom, Juliana? Bom, João Henrique já foi deputado, já foi vereador e 2 vezes prefeito de Salvador, né? Prefeito, eu queria te perguntar o seguinte. Muita gente comenta e é sempre uma pergunta que todo mundo faz, né? O senhor inclusive falou para mim antes. Mas no seu primeiro mandato, o senhor foi considerado um dos melhores prefeitos, né, dos municípios. Já no segundo mandato, o senhor teve aí um índice de rejeição e foi considerado um dos piores. Eu queria que o senhor me falasse o que deu certo no primeiro mandato e o que deu errado no seu segundo mandato. Olha bem, cada um de nós faz sempre o melhor que pode, né? Nós somos seres humanos com erros e acertos. Agora, no primeiro mandato, de fato, eu tive o apoio do governo federal, né? Do presidente Lula, tanto que 50% do meu governo eram de secretários, do PT e do PCdoB. Ou seja, os dois partidos umbilicalmente mais ligados ao presidente Lula, né? PT e PCdoB. O PSB também tinha a Secretaria de Economia, Emprego e Renda, a Fundação Cidade Mãe, a irmã de Lídice foi minha presidente da Fundação Cidade Mãe, o Ari da Mata também, o irmão dela, também trabalhou na Secretaria de Meio Ambiente, enfim. Esses partidos mais à esquerda, todos compunham o meu governo, que estava verticalmente alinhado com o governo Lula. E foram o início dos programas sociais. O Bolsa Família, o SAMU 92, os CREAS, os CRAs, todos aqueles programas sociais que eram feitos com parceria direta, governo federal e prefeitura. Não passavam nem pelo governo do estado. Eu tive até um governador do estado à época que era do antigo PFL, hoje DEM. Eu fui prefeito, alinhado com o governo federal, repito, e no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha um governador do hoje DEM, que era o Paulo Souto. E mesmo assim os programas sociais, quando o Lula fez, ele os fez assim, para serem geridos diretamente. A ponte era governo federal-município. Então eu tive todos esses partidos aí que eram do âmago, do núcleo duro do governo Lula, fazendo parte da minha gestão. Então, todos esses programas sociais que estão hoje em vigor em Salvador e estiveram até com muito mais vigor na minha época, eles foram trazidos para Salvador na nossa primeira gestão. Já na segunda gestão, eu já não tive o apoio do governo federal. Aí ficou muito difícil administrar sem recursos, porque a população de Salvador não parava de crescer, como não para de crescer, não é? E nós tivemos um governo federal que tinha apoiado para prefeito um outro candidato que não era eu agora, já era o candidato Walter Pinheiro. E isso trouxe contra mim todo o ódio, toda a oposição da esquerda, que na minha primeira gestão era a minha aliada e me facilitou a trazer esses programas federais todos para a primeira gestão. Já na segunda gestão eu tive, ao contrário, a oposição do governo federal. E eu não tinha também o apoio do governo estadual, que já não era mais Paulo Souto, mas já era o governador Wagner, que por sua vez também trabalhou pela minha não reeleição. Então, tudo que eu consegui de bom, que foi juntar essas forças todas para gerir a cidade na minha primeira gestão. Já na segunda gestão, eu tive todas essas forças políticas e econômicas contra a minha segunda gestão. E o senhor também, na sua segunda gestão, teve aí algumas secretarias que foram tanto para o PMDB, né, na época, PMDB, sim. E teve a intervenção também do prefeito, hoje prefeito de Salvador, Assemineto? Ah, sim, na segunda gestão, o hoje prefeito Assemineto indicou o meu chefe de gabinete, que é o hoje presidente da Câmara de Vereadores, o Léo Prates, sempre foi, os 4 anos da minha segunda gestão, ele foi nosso chefe de gabinete, eu gosto muito do Léo, e tivemos a Intursa, que mudou de nome, né? Passou a ser a Saltur, que foi administrada também pelo Léo Prates. Tivemos na chefia do cerimonial também o Jairo João, tivemos a Tânia Simões nos ajudando no Pelourinho, na administração do Pelourinho, e outros nomes mais. Foram vários nomes também que hoje o prefeito Assemineto indicou também, através do DEM, porque no segundo turno deste meu segundo mandato, como eu fui contra o PT, foi ele que me ajudou no segundo turno. Veja como a política é dinâmica, né? E aí ele indicou, claro, ele indicou alguns espaços do meu governo e hoje eu vejo que são pessoas que continuam até ocupando os mesmos cargos, só que agora no governo dele, do Assemineto.
Inclusive o prefeito ACM Neto, né, como foi eleito no primeiro mandato, disse que estaria mostrando de fato que não precisa da intervenção ou dos programas do governo federal. Isso está dizendo justamente que no seu primeiro mandato o senhor realmente teve essa ajuda do governo federal, o que foi que possibilitou a ter um governo. Quero saber também como é que o senhor avalia essa gestão do prefeito ACM Neto. Olha, eu prefiro não avaliar, eu prefiro que o povo avalie. Eu digo sempre isso, eu não gosto de avaliar a gestão de ninguém, sabe? Eu acho que cada um dá o melhor de si. Uns dão mais sorte, outros dão menos sorte, mas todo mundo que está ali foi eleito e está dando o melhor de si. Agora, uma grande diferença de depender ou não da parceria, da ajuda do governo federal, falando da gestão ACM Neto, da gestão João Henrique, uma grande diferença é a seguinte: como eu tinha uma história política de ser contra aumento de impostos, eu não poderia nunca fazer na cidade o que ele fez, né? A instalação de radares em todas as ruas e a receita da prefeitura, o aumento de IPTU violento e outros impostos da SUCOM também, aumentos muito altos. Por quê? Eu tinha uma história de luta. Eu tinha uma história de vida política, né? Eu fui contra os aumentos de IPTU desde a época de Fernando José, passando pela época de Lídice, a época do prefeito Embaçaí. Eu sempre lutei pelo trabalhador e contra aumento de impostos. Então eu achava que era uma traição minha se eu chegasse na prefeitura e mudasse completamente o discurso e o procedimento. Como é que um vereador, depois de deputado, sempre eleito com votações estrondosas em Salvador, por ser defensor do contribuinte, de repente, de uma hora para outra, porque ele se elegeu prefeito, ele passa a ser o algoz do contribuinte, o algoz do trabalhador? Então eu tinha uma história política, eu não podia trair a mim mesmo, muito menos trair ao povo que me botou naquela cadeira de prefeito. Então, uma parceria com o governo federal, trazer todos aqueles programas sociais para Salvador e uma boa parte da manutenção daqueles programas também era bancada pelo governo federal. A prefeitura entrava só com a sua contrapartida, mas o dinheiro do investimento e uma parte da manutenção a gente buscava sempre junto ao próprio governo federal, já que o governo estadual, eu nunca dei sorte de ter um governo estadual parceiro. Peguei o primeiro período com Paulo Souto, o segundo período com Jacques Wagner, né? E ambos não me ajudaram. Foram contra mim nas minhas duas eleições. Paulo Souto apoiou César Borges e o Jacques Wagner apoiou Walter Pinheiro. Então, como você vê, eu não tinha parceria estadual e só tive parceria federal na primeira gestão. Quanto à arrecadação, hoje a arrecadação da prefeitura beira os 7 bilhões. Na minha época eram 3 bilhões. A população praticamente a mesma. Não cresceu tanto como crescia antigamente, não é? As pessoas hoje estão tendo menos filhos, estão programando e planejando mais ter filhos hoje. Então veja que o atual prefeito pega uma cidade onde a população não cresceu tão verticalmente, como cresceu da minha primeira para a minha segunda gestão. Ele já pega uma população com planejamento mais planejado, mais programado, e a receita praticamente dobrou. De 3 para quase 7 milhões. A indústria de multas, por exemplo, é o exemplo mais simbólico que nós temos aí, né? E os aumentos do IPTU, para não falar aqui em taxas da SUCOM, que também tiveram aumentos assim absurdos nesses últimos anos. O senhor disse que, né, não teve o apoio na época do governo do estado. Se o senhor for eleito governador, o senhor vai dar esse apoio ao prefeito de Salvador, né, que vai continuar aí como prefeito, pelo menos por 2 anos da sua gestão, e com os outros prefeitos também do interior? Ah, com certeza. Eu aposto muito nas parcerias, sabe, Juliana? Eu acho que o povo não deve pagar pelo fato do prefeito ser de um partido e ter uma determinada história política e o governador, por exemplo, ou o presidente da República ser de outro partido e ter outra história política, outros princípios, outros valores. Não. Eu acredito que a gente tem que trabalhar em parceria o tempo todo. Eu acredito que quem ganha com isto é a população. A população não quer ver prefeito brigando com o governador. A população quer ver parceria. Veja que os últimos governadores da Bahia, isso eu estou falando de 30 anos para cá, desde que o Brasil voltou a ter eleições diretas, pode ver que o governador da Bahia que se elege é sempre parceiro do presidente da República que se elege. Se você fizer uma retrospectiva aí na sua cabeça, veja isso, de 30 anos para cá, depois que a ditadura acabou, sempre o governador se elege na esteira, na carona do presidente. Então, por que o povo faz isso? Já para que haja a sincronicidade, para que haja o apoio mútuo. E para que o estado da Bahia, nós estamos em pleno Nordeste
E aqui na Bahia, mais grave ainda, nós temos um território enorme, né? O maior estado do Nordeste, mas 70% desse território está no mapa da seca. Ou seja, está localizado no semiárido. E acredite, nesse 70% do território da Bahia que está no semiárido, estão 50% dos moradores da Bahia, dos habitantes. Ou seja, cerca de 7 milhões de pessoas moram no mapa da seca no estado da Bahia. João, o que você faria de diferente, né, dessas duas últimas gestões suas? O que você faria de diferente caso eleito governador? Há muita coisa. Muita coisa. Eu acho que a vida é uma escola, né? Não só na política, mas em tudo, na casa da gente, com a família da gente, nas relações sociais. A vida é uma escola. Tanto que eu acho muito injusto quando as pessoas vão ficando mais idosas aqui no Brasil, elas vão sendo descartadas. Na Europa é o contrário, no Japão é o contrário, na Ásia é o contrário. As pessoas mais idosas vão sendo mais valorizadas, justamente pelo conhecimento acumulado, adquirido ao longo de toda uma vida. Mas eu faria muita coisa diferente. Por exemplo, a composição do governo. Eu acho que não cabe mais, já passou, já está fora de moda, indicações políticas. Sabe, se um partido político quer fazer alguma indicação, dentre os técnicos de carreira concursados daquele governo, daquela prefeitura, encaminha alguns nomes. Dentre os técnicos, repito, de carreira e concursados. Porque você estimula o técnico de carreira. Porque hoje há um desânimo, há um desestímulo. O técnico de carreira, ele sabe que dificilmente ele chegará a ser, por exemplo, subsecretário ou secretário de Estado. Sabe que algum partido político é que vai fazer aquela indicação. Por outro lado, aquele indicado por aquele partido político está ali para obedecer ordens do partido político e não daquela causa em questão, seja da educação, seja da saúde pública, seja da segurança pública, seja da ação social, do meio ambiente, seja o que for. Ele está ali devendo a indicação dele a interesses políticos e não a interesses da população que votou e elegeu aquele governador, por causa desses conchavos, desses acordos políticos. Então, uma coisa que eu não quero fazer, eleito governador, se for este mês de outubro próximo, é não aceitar mais indicações políticas. E já digo isso aqui em alto e bom som. Não haverá indicações políticas. Agora, claro que técnicos de carreira serão avaliados. Se vierem endossados pelos partidos políticos, isso também vai ter um relativo peso, mas técnicos de carreira que já estão naquele órgão, ou naquela secretaria, ou naquela autarquia, ou naquela fundação já há muitos anos, que sabe como funciona aquela engrenagem, como burocracia, como está familiar também ao tema em questão. Como eu disse, seja educação, saúde, ele é familiar ao tema em questão, é um estudioso do tema, da temática e conhece aquela burocracia, porque a burocracia também acaba com a eficiência do poder público, viu? E aí esses outros indicados também que vêm, quando são indicados, né, de fora, por partidos políticos, eles também não conhecem essa engrenagem do fazer andar, fazer acontecer as coisas dentro da secretaria, coisas que os técnicos de carreira conhecem muito bem. Então, para enfrentar também a burocracia, é muito melhor um funcionário que já seja da própria casa. Hoje o senhor está no PRTB, né? Que historicamente, aí, geralmente nas últimas eleições, ele sempre faz chapas e coligações com poucos partidos, né? Às vezes sai até sozinho. Foi por isso que o senhor escolheu o PRTB? Foi, mas foi mais até por outros motivos. Um deles, o mais forte, a confiança que eu senti no presidente nacional, o Levi Fidelix, lá em São Paulo, no encontro pessoal, ele me garantiu que o PRTB não vai sair caudatário de ninguém. Tanto que as últimas vezes o Daluz foi candidato, hoje ele é candidato a deputado federal, mas ele já foi candidato pelo PRTB a prefeito de Salvador, ele já foi candidato a governador, então eu estava reparando já nesta independência política e financeira e moral do PRTB. Então esta independência moral, política, financeira já estava me chamando a atenção. Enquanto que nem todos os demais partidos pequenos tinham essa postura, sabe? Eu não quero aqui generalizar, mas o PRTB, ao meu ver, me passou a maior segurança. E depois do encontro pessoal que eu tive com o nosso presidente Levi Fidelix, eu fiquei mais certo ainda da decisão de ir para um partido pequeno, mas que fosse inegociável na hora de colocar as candidaturas a governo. O PRTB não vai abrir mão para ninguém.
o PRTB vai até o fim, nós estaremos com o nosso nome na chapa para governador da Bahia. E isso me garantiu o presidente, Dr. Levi Fidelix. Como é que fica a eleição nacional? O partido pode apoiar, se houver um segundo turno, pode apoiar qual? A gente ainda não tem aí quem realmente será candidato ou não, mas há a possibilidade de apoiar alguém, já que ele tem essa independência, e seria aqui também no governo do estado, caso o senhor não venha vencer as eleições? Sim, nós vamos obedecer sempre à diretriz nacional. Agora, o Levi Fidelix nos deu a flexibilidade para um eventual segundo turno. Nós, não indo para o segundo turno, nós teremos essa flexibilidade, mas sempre com a devida e antecipada autorização da Executiva Nacional. A outra hipótese é nós irmos para o segundo turno, como aconteceu nas duas eleições de prefeito, onde eu saí na primeira de 5º lugar e cheguei em primeiro lugar. Na segunda, também novamente de 5º lugar e chegamos em primeiro lugar. Então, nós que recebemos os apoios, né? Nesta de governador, não creio que a gente parta de 5º lugar, até porque não tem 5 candidatos a governador, que eu saiba, né? Não sei. Mas eu espero partir aí de um 3º ou de um 4º lugar e ter que ultrapassar dessa vez apenas 2, né? Ou apenas 1 para chegar no segundo turno, porque as outras 2 de prefeito não foi fácil, não. Eu tive que sair de 5º lugar nas 2. Para alcançar o primeiro lugar. Mas no caso de nós não irmos para o segundo turno, o Levi Fidelix já nos deu essa liberdade de, em consonância, em diálogo, em entendimento com a nacional, vamos ver a realidade de cada estado do Brasil e para cada estado do Brasil, respeitando-se a realidade local, a história do PRTB local e o candidato a ser apoiado por nós no eventual segundo turno, se nós ficarmos de fora. Também a história local do candidato a ser apoiado. Então, levando-se em conta esses critérios, sobretudo do ponto de vista moral, ético, nós vamos então apoiar alguém no segundo turno, repito, se nós não estivermos no segundo turno, o que eu duvido muito. João, você ficou um tempo, né, fora da política depois que terminou seu segundo mandato. E eu queria saber o que te motivou agora, né? Na verdade, na última eleição você se candidatou a vereador. E o que te motivou agora a ser candidato a governador? Pois é, a última de vereador que eu disputei foi muito mais para provar a minha elegibilidade. Porque criaram um mantra nessa cidade, aonde eu chegava as pessoas diziam, mas ele está inelegível. Gente, como ele está inelegível? Eu disse, não, eu tenho que partir para uma candidatura qualquer para provar que essa história da inelegibilidade é simplesmente medo, pavor e, em alguns casos, até pânico, já que nós tínhamos um histórico de sair, como disse, de 2 eleições de prefeito de 5º lugar e chegar em primeiro. Então eles tinham muito medo desse meu histórico. Então o que é que os poderosos da política baiana queriam? João Henrique fora do jogo. Game over. Então, inelegível. E aí eu fui candidato a vereador para provar que eu não era inelegível. Pelo contrário, que eu estava muito bem elegível. Tanto que o placar no TRE não permitiu nem recurso para grau superior, porque eu ganhei de 6-0. Ganhamos de 6-0 contra a tese da minha suposta inelegibilidade. Com 6-0, o lado contrário nem recorreu e eu pude disputar, assim, a eleição de vereador sem as mínimas condições financeiras, logísticas de disputar uma eleição de vereador. Mas foi muito mais para provar que eu era elegível, sim. Tanto que estou sentado hoje aqui, com muita honra, dando essa entrevista para você aqui no Bocão News. E o senhor se candidatou pelo PR na última eleição e não conseguiu se eleger por causa da chapa que o partido fez com o PP, né? A coligação. A coligação. Se não fosse por isso, o senhor estaria eleito, estaria no Legislativo de Salvador. Sim, tem vereadores aí com menos votos do que o que eu tive. Exatamente. Mas estavam em partidos que fizeram coeficiente. Por que não tentar agora uma candidatura a deputado estadual ou federal? É porque depois que você passa pelo executivo, você fica com aquela sensação da obrigação de fazer, né? A obrigação do realizar, do fazer acontecer. E no legislativo você luta muito pelos sonhos. Você fica muito naquela expectativa de solicitar ao prefeito, solicitar ao governador. E para a população, de um modo geral, a população quer que o político faça, resolva, com eficiência, com rapidez, as suas necessidades. E nós moramos num país e num estado muito desiguais,
onde a riqueza é pouca e a pobreza é de todos. Então nós temos que fazer o contrário, a riqueza tem que ser distribuída por todos. Então o executivo nos possibilita nos dá essa permissão para o realizar, para o concreto, para fazer. E aí eu citaria aqui, não é o caso, não temos tempo para isso, mas uma série de obras e serviços, como eu disse, sobretudo na primeira gestão, quando o governo federal me ajudava plenamente, mas nós fizemos obras que marcaram Salvador, não é? Nós estamos aqui perto do Canal da Centenário, por exemplo, aqui pertinho de onde estamos gravando, né? No Jardim Brasil. O canal do Imbuí também, o pessoal reclamava muito da muriçoca do Imbuí, da Fedentina, que no verão era um horror. Vasco da Gama, tapamos outro canal. No Uruguai também não foi do senhor? No Uruguai foi apenas drenagem. Tá. Mas ali na Avenida CM, na frente do Hotel Fiesta, mais ou menos, a água ia na metade dos carros quando alagava, né? Nós alargamos também toda aquela rede de drenagem pluvial, entre outras ações de contenções de encostas, trazer para Salvador as ambulâncias do SAMU 92, municipalizamos a saúde pública. Salvador foi a última capital do Brasil a municipalizar a saúde pública. O município passou a ter controle sobre praticamente toda a saúde pública. Nós, na área do reajuste para o funcionalismo público, passamos na história de Salvador, pelo menos até agora, né? Ninguém conseguiu nos superar, como a gestão que deu os melhores salários e condições de trabalho ao servidor público municipal. Hoje, quando eu vejo uma professora do município, é uma alegria mútua, mas uma felicidade assim comensurável, que não tem nada que remunere isso, sabe? É felicidade na alma, no espírito. Quando eu me bato hoje na rua com a professora do município, com o médico do município, com um servidor público de outra secretaria qualquer, a guarda municipal que nós criamos também, que estava no papel prevista para ser criada há mais de 20 anos. Desde quando eu tinha sido vereador, em 89, nós criamos a Guarda Municipal na Lei Orgânica, só que nenhum prefeito teve a coragem de tirá-la do papel e colocá-la nas ruas para trabalhar. E nós fizemos isso, criamos a Guarda Municipal, que está aí atuando na cidade, ajudando, claro, a própria Polícia Militar. Enfim, eu acho que realizamos tanto. E pelo subúrbio, nós colocamos o subúrbio na pauta. Porque o subúrbio de Salvador é tratado assim. Quando a ambulância não servia mais, manda servir no subúrbio. Quando um carro qualquer da prefeitura estava caindo aos pedaços, manda esse carro servir no subúrbio. Eu cheguei na prefeitura, encontrei esta consciência, imagine. Isto é uma falta de consciência, pelo contrário, né? É uma falta, é um absurdo, é uma subcidadania. Ou seja, os equipamentos públicos que não serviam mais para Barra, Ondina, Graça, Pituba, eram encaminhados para servir no subúrbio. Foi esse subúrbio que eu encontrei. Estudantes na Ilha de Maré, cujos pais, pescadores e marisqueiras, tinham que pagar por mês R$ 30 pelo transporte do barco, para cada um dos filhos vir estudar no continente e voltar no final da tarde. Eu fiz transporte marítimo gratuito para todas as ilhas de Salvador, não só para a Ilha de Maré. Transporte marítimo gratuito. Levamos o carnaval para as ilhas de Salvador, levamos Réveillon para as ilhas de Salvador, que viviam abandonadas. Nem pareciam que eram ilhas de Salvador. A ilha de Bom Jesus dos Passos, por exemplo, ela tinha muito mais assistência por parte da Prefeitura de Madre de Deus, que é uma prefeitura realmente muito rica, do que da Prefeitura de Salvador. Na verdade, ela territorialmente pertence à Prefeitura de Salvador, ao município de Salvador, quero dizer. E, no entanto, toda assistência de educação, saúde e tudo mais, quem dava era o município de Madre de Deus. Então veja como a área periférica de Salvador, as ilhas, o subúrbio, praticamente não estavam na pauta do dia, não estavam no mapa político-administrativo da cidade. Então eu diria que um grande eixo nas minhas duas gestões, o maior eixo de todos, foi tratar todos por igual. Quando nós inauguramos a nova posteação branca de ferro aqui da Barra, no mesmo dia nós inauguramos 14 quilômetros da posteação com o mesmo material nos 14 quilômetros da Avenida Suburbana. Então todo o tratamento que era dado aqui era dado ao subúrbio. Isso incomodou muita gente. Incomodou porque muita gente que tinha privilégios acima do normal fazia com que o pessoal do subúrbio não tivesse nada. Como eu disse, pegava equipamentos que não serviam mais aqui na Cidade Alta e na Cidade Nobre e encaminhava esses equipamentos obsoletos, já velhos, acabados, quebrados, para servir no subúrbio. Foi esta subconsciência
que eu encontrei quando eu cheguei na Prefeitura de Salvador. Então aí eu diria que foi a espinha dorsal da nossa gestão, sabe? Tratar a todos por igual, mas principalmente incluir as ilhas e o subúrbio ferroviário no mapa administrativo do prefeito da cidade. João, a gente tem um cenário atual da política nacional muito incerto ainda, né? Nós temos um ex-presidente preso, que o partido dele não sabe se vai colocar uma segunda opção ou se ele realmente vai ser candidato. Aí nós temos PSDB e DEM também disputando um espaço. É tudo muito incerto ainda. O que você acha que isso pode prejudicar aqui no estado e favorecer a sua campanha, já que vocês não estão, não são aliados, né? Você não é aliado de nenhum desses partidos políticos. Veja bem, tanto pode prejudicar, como pode favorecer, mas eu diria que uma coisa disso tudo aí a gente pode tirar. Será uma campanha mais barata. Quanto menos curta for a campanha, melhor. Porque nós vamos ter campanhas mais baratas. E aí, se você concorre com candidatos, por exemplo, que estão ainda com as malas aí cheias de dinheiro da Lava Jato, e você vem sem condição alguma por um partido pequeno como é o PRTB, quanto mais curta for a campanha, melhor para nós. Porque nós vamos ter uma campanha mais digital, mais de internet, mais de troca de ideias. Espero que menos de insultos e agressões. É outra coisa que eu queria ressaltar aqui. Você que está nos ouvindo nesse momento, espere no horário eleitoral gratuito da nossa parte uma campanha de altíssimo nível. Não vou, como disse aqui a Juliana, agredir ninguém. Não vou julgar a administração de ninguém. O nosso tempo de televisão, além de ser curto, vai ser muito bem aproveitado e vai respeitar você que está em casa. Nós vamos dizer o que a gente vai fazer na educação, pela saúde, pela ação social, pela segurança pública, sem precisar com isso pisar no pescoço de ninguém, pisar na cabeça de ninguém para fazer escada. As 2 eleições de prefeito que eu ganhei, eu não precisei pisar na cabeça de ninguém. E muita gente pisou na minha cabeça, principalmente quando eu estava em 5º lugar, nas 2 eleições. Mas respondendo a sua pergunta, o cenário nacional. O PRTB tem Levi Fidelix, que é o nosso candidato hoje a presidente da República, né? O Levi Fidelix tem conversado muito a nível nacional. No caso dele, ao contrário de nós aqui da Bahia, que já definimos que vamos estar com o nome na cédula, ou melhor, na urna eleitoral em outubro, o Levi está conversando muito, dialogando muito. E ele nos deu a entender que poderá haver, ainda que remotamente, mas poderá haver uma saída dele do cenário para apoiar um outro nome mais competitivo. Isso não está certo, mas é uma possibilidade remota, mas que existe. Foi o que ele nos disse, no último encontro que nós tivemos em São Paulo, que se entre os nomes que ele tem lá, filiados ao PRTB, tiver um nome que aglutine mais, que agregue mais forças e que se apresente melhor à população, que ele não se incomodará de abrir mão para um outro nome do PRTB ou de um outro partido com o qual ele venha fazer coligação. Então nós estamos nesse aguardo, não é? Entendi. Eu acho que assim como as forças políticas aqui da Bahia, as demais, da ponta direita, da ponta esquerda, estão todos aguardando aí uma definição a nível nacional de quem serão seus candidatos, nós aqui do centro também estamos aguardando essa definição nacional. Como eu te disse, o que pode ajudar nisso aí é que a campanha fique cada vez mais curta, porque assim ela ficará cada vez mais barata. Eu defendo campanhas políticas assim, com o mínimo de custo possível, não é? Uma campanha de ideias, de debate de ideias, porque quando a campanha é muito longa, eles partem também, os políticos viciados, à compra do voto. E aí é muito injusto. Essa última de vereador que eu disputei, por exemplo, como eu te disse, eu fiz tanta coisa pela Ilha de Maré, mas eu soube que no dia da eleição, lá na Ilha de Maré, estavam comprando voto a R$100 um voto. R$100 um voto, que é isso? Aqui na cidade foi entre 50 e 100. E o pior é que ainda acha gente que venda o voto. Eu faço um apelo aqui a você que está nos assistindo também. Pelo amor de Deus, se a gente ficar nessa compra e venda de voto, a gente nunca vai mudar esse país. Tem que acabar com esse negócio. Compra voto, vende voto, acabar com isso. Não devia ter nem comitês eleitorais. Apenas um escritório para fazer uma gravação. Hoje você faz uma gravação e manda para o mundo inteiro. Não é verdade? Bom, justamente é isso, a gente também tenta, por isso que a gente traz aqui os pré-candidatos, os futuros candidatos, para fazer esse trabalho social, para que você realmente conheça as ideias de cada um e vote certo, vote legal, né? Eu queria te agradecer
Quero desejar boa sorte aí nesse processo eleitoral e volte sempre aqui quando precisar de nós. Eu que te agradeço pela gentileza do convite, pela sua atenção, pela sua paciência. Quero agradecer também à produção e a todos, e principalmente ao Bocão, e deixar aqui um grande abraço para toda a turma da produção. Já encontrei pessoas ali muito conhecidas da época que eu era prefeito e eu gosto de todos. Eu sou também da profissão, sou da área, sou radialista hoje também, e eu gosto muito dessa profissão da comunicação, sabe? E eu quero aproveitar e mandar um beijão aqui para todos vocês que estão nos assistindo, todos e todas. Um grande beijo, um grande abraço para todos. E você acompanhe essa entrevista e outras notícias no bocãonews.com.br e nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Conto com você, até a próxima semana, até lá.